Questão de ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Considerando, nós temos uma pauta da ordem do dia aqui com 66 itens e a previsão da lei orgânica do município de Valinhos, que o uso da tribuna livre seria nos 10 últimos minutos da sessão. Eu sugiro que o senhor consulte o plenário, estão presentes representantes, diretoria do INASE, funcionários, que vai fazer essa explanação aqui, que está no último, após o 66º ponto, são 66 pontos, uma pauta extensa. Solicito que o senhor consulte o plenário para que abra espaço agora, nesse intervalo do pequeno expediente, para que os representantes, o diretor de INASE, possam fazer os devidos esclarecimentos. Posso sim, vereador. Os vereadores que concordam e aceitam o pedido do vereador Lorival, permaneçam como estão. Temos 2 votos contrários. Aprovado. Então vamos fazer a invenção de pauta. O senhor quer que comece já então, vereador Lorival? Positivo. Questão de ordem, senhor presidente. Só gostaria de justificar aqui o meu voto contrário a essa situação. Já não estamos conseguindo nem falar, nem discutir requerimento nenhum, não tem ordem do dia, não tem mais esse pequeno expediente também hoje, no caso também não tem nem no final a fala do vereador. Então a sessão para o vereador está ficando sem sentido, né? Por isso que eu estou votando contra, não tem nada a ver com a questão da presença das pessoas que eu sou a favor, que o vereador tenha seus 5 minutos e depois vem assim as explanações. E também peço, faço meu pedido, senhor presidente, qualquer apresentação ou prestação de conta que tiverem que vir fazer e ocupar espaço da sessão, que possa ser feita numa sessão extraordinária. Estamos aqui para isso, para vir e ouvir e ter tempo para ouvir as pessoas que vêm também. Obrigado. Sim, eu gostaria que eu vou abrir a palavra para todos os vereadores, mas eu gostaria que o tempo fosse cumprido de meia hora, tá, para que nós possamos dar continuidade ao nosso trabalho aí e que não atrase muito nossos trabalhos, os trabalhos dos vereadores, os projetos, os requerimentos. Eu gostaria de convidar, então, o doutor José Carlos Filho, diretor de projetos do INASE, para que ocupe a tribuna. Eu peço para que o vereador Giba conduza o doutor até a tribuna, por favor. Só que gostaria de agradecer a presença do José Carlos, dizer que é uma honra estar lhe recebendo aqui na Câmara Municipal de Valinhos, para que possa dar algumas explicações para os nossos vereadores, para os munícipes da cidade de Valinhos, aí que a prefeitura tem um contrato e um projeto com o INASE. Ele vem dar suas explicações e tirar a dúvida de alguns vereadores. Em nome do Dr. Carlos Augusto Batista, diretor de assistência do INASE, gostaria de cumprimentar, em nome dele, a todos os funcionários presentes do INASE. Então, fica à vontade, doutor. Excelentíssimo senhor vereador Rodrigo Tolói, presidente desta casa, lhe saudando, eu saúdo a todos os vereadores aqui presentes. Cumprimento a plateia na figura da doutora Lindalva e da doutora Natália, respectivamente coordenadora administrativa e de enfermagem da UPA de Valinhos, e dessa forma faço uma saudação especial a todos os colaboradores daquela unidade de saúde. Bem, para o início da nossa fala, eu gostaria que fosse projetado o vídeo que já está lá com a equipe de tecnologia, na qual a gente apresenta aqui em primeira mão hoje na Câmara de Vereadores o vídeo institucional que apresenta a população, e nada mais adequado e conveniente que isso seja feito na sua casa mátria, que venha a ser a Câmara de Vereadores, que reúne os dados e os resultados do primeiro ano de funcionamento
da UPA de Valinhos. Então, por gentileza, a projeção do vídeo. Dedicação, união, A gente precisa do áudio também. comprometimento, qualidade, Poderia reiniciar, por gentileza? dedicação, união, comprometimento, qualidade, Os equipamentos super acessíveis a gente precisa de manutenção rápida, manutenção, a gente precisa de um equipamento, sempre tem à disposição, os materiais também. Quando você vê o reflexo do seu serviço, do serviço seu e da sua equipe, gerando saúde, conscientização, você vê o reflexo disso notório quando as pessoas te elogiam, quando o seu paciente pega na sua mão e te agradece, assim, é muito satisfatório. Você saber que você pode contar com equipamento, que você pode contar que tem a sua medicação que você está querendo, você contar que tem uma referência esperando você mandar o paciente, que você tem profissionais qualificados para pedir auxílio durante algum procedimento, isso faz toda a diferença, é muito gratificante. respeito, trabalho, humanização, união, gratidão, crescimento. Aí eu olhei pra uma expressão de doutor. Ela falou, no UPA. Aí eu olhei pra marca, olhei pro usuário e falei, é SUS? Ela falou, é. Falei, caramba, o negócio aqui tá bom, hein? A ida de Wanda ao pronto atendimento do padre Anchieta foi em vão. A filha passou a noite com febre e tosse. E você recebeu qual orientação aqui? Nenhuma orientação, não tem médico. Inconformada, ela foi atrás de um médico para a filha neste pronto atendimento do bairro Matão, em Sumaré. Fábio viveu drama parecido, só que na UPA do centro de Campinas. Peguei a senha, aí eu voltei na recepção de novo, depois de 1h30. Eles me só perguntou o que é e pegou meu nome. Só. Depois de 2 horas de espera, ele foi embora e resolveu buscar atendimento na UPA de Valinhos. Esses 2 casos que nós acabamos de mostrar não são isolados. Muita gente está saindo da cidade para procurar médicos na rede pública de saúde de municípios vizinhos. A epidemia de dengue fez o tempo de espera aumentar nos hospitais e pronto atendimentos de Campinas. A média nessa demora já foi de 5 horas essa semana para os casos que não são urgentes. Na UPA do centro, a situação não é muito diferente e já se tornou comum ver o saguão lotado e gente sentada e até deitada no chão à espera de médico. Cansado dessa demora, Carlos não teve dúvidas e também buscou atendimento na UPA de Valinhos. É muito carregados os hospitais, né? Então a gente procura aqui em Valinhos que é bem mais rápido o atendimento, né? Quanto tempo o senhor costuma levar para ser atendido lá em Campinas? Dependendo do momento, de 4 a 6 horas. Em março, 1.818 pacientes de Campinas procuraram atendimento na UPA de Valinhos, um número 27% maior do que a média mensal do ano passado,
que foi de 1.424. Os pacientes exportados já representam 11% do total de atendimentos aqui. Bem, nada mais justo do que este vídeo, presidente, ter como personagem principal os verdadeiros responsáveis pela credibilidade que a UPA de Valinhos alcançou no seio da sociedade valiense, que vem a ser os profissionais de saúde que diuturnamente labutam e fazem daquela instituição de saúde um orgulho para a população dessa cidade. Então, eu inicio a minha fala transferindo aos colaboradores da UPA de Valinhos todos os méritos pelos resultados alcançados. E, oportunamente, aproveitando o ensejo da reportagem que foi destaque no Bom Dia Brasil, eu gostaria, senhor presidente, de solicitar dos 17 vereadores desta casa que encampem, que defendam a UPA de Valinhos no sentido de que, por não faltar médico, por não faltar medicamento, por prestar um atendimento resolutivo, rápido e humanizado, e que a ineficiência da rede de saúde pública de municípios vizinhos não venham a comprometer a assistência prestada à população valiense. Então, senhor presidente, eu venho em nome de todos os colaboradores daquela unidade solicitar que os 17 vereadores desta casa façam alguma coisa, ou façam tudo o que estiver ao alcance de vocês, para que a população dos outros municípios não tenham que se deslocar ao município de Valinhos e, dessa forma, corroborar para que o atendimento, em algum momento, não possa ser da forma que nós queremos que seja. Precisamos que essa casa, senhor presidente, utilize de todos os meios legais e, principalmente, da sua representatividade para a interlocução com os outros municípios, com as outras casas legislativas, para que a UPA de Valinhos não pague pelo fato de ser uma unidade de excelência. Bem, já temos aí os slides. Estou apenas aguardando aqui que os slides possam ser projetados para poder dar prosseguimento. Bem, peço desculpas pelos problemas técnicos e dando prosseguimento. Senhor presidente, eu gostaria de, num primeiro momento, apresentar para os senhores vereadores os resultados relacionados às 3 metas quantitativas que norteiam este contrato. Neste primeiro slide, senhores vereadores, nós apresentamos... Desculpa, mas o laser point não consegue alcançar. Nós apresentamos neste slide o número total de atendimentos nos primeiros 12 meses de trabalho desta UPA. Aqui eu quero fazer a seguinte ressalva.
A UPA ela foi inaugurada no dia 15 de março. Entretanto, para facilitar o entendimento dos senhores e a gente não ter colunas quebradas, nós optamos por colocar o mês de abril de 2014 integralmente e o mês de março de 2015 integralmente. Dessa forma, a gente ter 12 colunas para que possa favorecer o entendimento de todos. Então, o que é que esse gráfico nos apresenta? Bem, o nosso contrato, o contrato de gestão estabelecido entre a Prefeitura Municipal de Valinhos e o INASE, estabelece como meta de atendimento 9.000 atendimentos por mês, representado no gráfico por esta linha vermelha. E como nós podemos facilmente observar, os números de atendimento têm extrapolado sobremaneira o projetado, e isso se deve, em grande parte, senhores vereadores, à vinda de pacientes de outros municípios. A despeito do registro naquela reportagem de que 1.000 e poucos pacientes de Campinas foram atendidos na UPA de Valinhos, nós precisamos fazer a seguinte ressalva. Tendo em vista que nós não temos disponível um recurso para garantir que esse paciente seja ou não seja do município, então nós acreditamos que muitos pacientes de outros municípios acabam sendo atendidos na UPA e dando o endereço de Valinhos e, dessa forma, subestimando o acesso de pacientes de outros municípios. De sorte que, com a articulação ao longo deste ano com diversos setores da Secretaria Municipal de Saúde, nós fomos fazendo os ajustes necessários para que esse aumento, esse incremento de pacientes, apesar de não estar previsto na proposta inicial, pudesse não comprometer sobremaneira o contrato no que diz respeito ao equilíbrio econômico-financeiro. Essa é uma característica desse modelo de gestão por organização social, que é a flexibilidade gerencial e, dessa forma, a possibilidade de se adequar às adversidades que se apresentam no decorrer do processo. Então, tendo em vista termos preparado para 9.000 atendimentos, nós precisamos nos adequar ao longo da caminhada para um atendimento de maior monta. No próximo slide, nós apresentamos o outro tópico de meta quantitativa, que é o número total de exames laboratoriais executados. Nós também observamos um número superior àquele previsto em contrato, que vem a ser de 4.500 exames laboratoriais mensais, representados aqui nessa linha vermelha. E, por fim, o terceiro slide apresenta as metas relacionadas à realização de exames de radiologia convencional ou de raio-x. Observamos que o contrato prevê a realização de 1.500 exames e, de todos os parâmetros, esse é aquele que sobremaneira mais extrapola e tem sido um ponto desafiador para o Departamento de Engenharia Clínica do INASE, no sentido de que a utilização maior deste equipamento diminui a sua vida útil, assim como aumenta o custo com a sua manutenção. Então, esses primeiros 3 slides mostram que nesses primeiros 12 meses foram necessários ajustes, foram necessárias medidas de ordem gerenciais no dia a dia, no sentido de contrapor e receber essa maior demanda do que previsto. E, nesse sentido, trabalhamos em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde e todos os seus setores. O próximo slide apresenta o perfil de atendimento médico desta unidade. Hoje, depois de um ano, nós podemos estabelecer o que vem a ser o perfil epidemiológico e o perfil de atendimento da UPA de Valinhos. A gente observa que trata-se de uma unidade primordialmente de atendimento clínico, 64% de todos os atendimentos em média ao longo desse primeiro ano foram de clínica médica, 20% de pediatria, 12% de ortopedia e 5% de ginecologia. O próximo slide, ainda falando sobre o perfil do atendimento médico, traz uma informação que aborda um outro ponto muito relevante do modelo de gestão por organização social, que é a observação do princípio de economicidade e os ajustes que podem ser feitos baseados nisso. Eu queria que vocês acompanhassem o seguinte: nós temos na primeira coluna as especialidades, na segunda coluna o total de número de pacientes atendidos em cada uma dessas especialidades, na terceira coluna
a média mensal de atendimento para este período. Na quarta coluna, nós destacamos quantos médicos em cada especialidade existem. Aqui eu faço a seguinte ressalva. A despeito de termos registrado que existem três médicos na área de clínica, na verdade são 4. Esses 3 médicos aqui registrados são os 3 médicos que estão na porta, prestando o atendimento para demanda espontânea. Porque o 4º médico clínico, ele fica responsável pela sala de emergência e pela sala de observação. E como na última coluna nós queremos fazer o cálculo que demonstra, em média, quantos pacientes em cada área são atendidos por cada especialidade, então por isso nós retiramos o 4º médico clínico dessa conta. Então nós podemos observar o seguinte, que considerando a existência de 3 médicos clínicos na porta, nós ao longo de todo o ano, cada um desses médicos clínicos nas 24 horas atendeu em média 99 pacientes. Na área de pediatria, com 2 pediatras, foram 46 pacientes em média nas 24 horas. Na área de ortopedia, agora com um ortopedista dia e um ortopedista à noite, esse número ficou estabelecido em 54 pacientes nas 24 horas, e ginecologia 22. Então, a ressalva aqui que eu faço no sentido do serviço de ortopedia. Inicialmente, essa UPA iniciou a prestação do serviço com 2 médicos ortopedistas no período diurno e um médico ortopedista no período noturno. E ao longo dos primeiros meses, foi demonstrado para a Secretaria de Saúde, com base nesse cálculo, que tendo 2 ortopedistas diurno e um ortopedista noturno, nós estávamos tendo, em média, por médico ortopedista, em 24 horas, o atendimento de 36 pacientes. Então, esta análise, com este tipo de critério, possibilitou que a Secretaria de Saúde tomasse a decisão de reduzir a equipe de ortopedia diurna para 1 paciente, sem comprometer em absoluto a qualidade da assistência nessa clínica específica. Então, mesmo com a redução do quadro de ortopedia diurno, ainda assim, a média de atendimento de um médico ortopedista nas 24 horas ficou estabelecida, como mostra a tabela, em 54 pacientes, que é uma meta que eu posso garantir como especialista na área de saúde pública e de administração hospitalar, que ainda existe espaço para crescimento, se levarmos em consideração o número de atendimentos feitos pelos médicos clínicos neste mesmo período. Bem, essa é uma tabela que eu gostaria que os senhores vereadores tivessem o máximo de atenção, porque para mim, que já tive a oportunidade de realizar projetos na área de saúde em vários estados brasileiros, esse é um dos indicadores de maior relevância, que é a taxa de resolutividade, que vem a ser o percentual de transferência hospitalar. O que é que diz essa taxa? O quanto que esta unidade, o quanto que esta UPA resolve o problema do paciente ou faz de conta que resolve o problema do paciente. Então, se nós observarmos a primeira coluna, existe no contrato a meta de que, por mês, de todos os pacientes atendidos na UPA, não mais do que 5% seja transferido para o hospital de referência, ou seja, de acordo com o contrato, 95% de todos os pacientes deveriam ter seus problemas resolvidos na própria UPA. Entretanto, com o sistema de atendimento implantado, nós podemos observar na última linha o percentual de transferência mês a mês, indo para a última coluna, que ao longo dos 12 meses, a taxa de transferência de pacientes desta UPA ficou em torno de 1%. Isto significa que, de cada 100 pacientes que adentram aquela UPA, 97 são tratados na plenitude dentro da própria instituição e apenas um desses pacientes requer a necessidade de transferência para a unidade de referência. Esse é um dos motivos pelos quais, apenas, que fez com que o Ministério da Saúde concluísse que essa é uma das melhores UPAs do país, porque esta é uma das melhores taxas de resolutividades que existem hoje no território nacional.
Uma outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção nessa tabela, que também é muito importante. Eu gostaria, por gentileza, que os senhores se concentrassem na penúltima coluna. Aqui se refere ao mês de março de 2015 e nas 3 colunas anteriores, que está registrado o mês de dezembro, janeiro e fevereiro. Observem, senhores vereadores, que nos 3, 4 meses anteriores ao mês de março, o número de atendimentos estava circulando entre 12 e 13 mil pacientes, e no mês de março, esse número subiu exponencialmente para 16.428 pacientes, o que vem a ser explicado pelo advento da epidemia de dengue. Mas o que é que eu quero chamar a atenção dos senhores? Se nós observarmos na linha número de transferência de pacientes, nós vamos ver o seguinte, que em janeiro nós transferimos 120 pacientes, em fevereiro nós transferimos 126 e em março, a despeito do número exponencial de mais pacientes atendidos pela epidemia de dengue, isso não significou que nenhum paciente a mais tenha tido a necessidade de ser transferido para a unidade de referência. Tecnicamente falando, qual o significado disso? Que a epidemia de dengue que hoje acomete a cidade de Valinhos, ela está sendo controlada, assimilada exclusivamente e integralmente pela UPA. A gente observa o aumento do número de atendimentos, sem que, entretanto, ocorra um número de transferências para o hospital de referência. E, por fim, essa é uma outra meta de qualitativa. O contrato estabelece que a UPA tem que apresentar um índice de satisfação do usuário de 70%. A cada trimestre, o Instituto Especializado em Pesquisa de Satisfação realiza, e hoje a gente alcançou esses índices, e esse também é um dos motivos pelos quais a UPA de Valinhos foi considerada pelo Ministério da Saúde como uma das melhores do país. Bem, eu trago aqui para os senhores alguma repercussão de fora da cidade de Valinhos, porque o que a imprensa valinhense repercute sobre a UPA já é de conhecimento de todos. Então aqui nós temos o Jornal de Vinhedo, dando destaque para o fato do consultor do Ministério da Saúde dizer que a UPA de Valinhos é uma das melhores do Brasil. Temos aqui a grata satisfação de termos a Federação Brasileira de Hospitais, repito, a Federação Brasileira de Hospitais, sediada em Brasília, no Distrito Federal, dando destaque que Valinhos tem UPA avaliada como das melhores do Brasil. Então, isso coloca a UPA num ponto de reconhecimento da área técnica, da área que se dedica a cuidar da gestão hospitalar brasileira de uma maneira genérica e generalizada. Esse destaque também foi dado pelo DCI, um dos hospitais de circulação, o mesmo destaque de circulação na cidade de Campinas, chamando a atenção que Valinhos tem UPA avaliada como uma das melhores do Brasil. Tivemos também a oportunidade e a satisfação de ter a UPA de Valinhos servindo de referência para o Hospital da USP no que diz respeito justamente ao sistema de triagem com classificação de risco que é adotado hoje na UPA de Valinhos, o sistema de porta de entrada. Uma comitiva de 5 ou 6 diretores e técnicos do Hospital da USP vieram à UPA de Valinhos para avaliar o nosso sistema e dessa forma poder replicar no Hospital da USP de Valinhos o que está sendo feito, no Hospital da USP, o que está sendo feito aqui na UPA de Valinhos, o que também vem a ser um ponto de bastante relevância dentro desse cenário. Temos aqui mais uma vez o DCI destacando o fato de Valinhos ser referência no setor da saúde e atribuir isso à qualidade da assistência da UPA 24 horas. E também o que dominou o noticiário nas últimas semanas, justamente o contraponto à situação que se encontra hoje na cidade de Campinas, é a excelência do funcionamento do atendimento da UPA de Valinhos. E, por fim, para aqueles que tiverem interesse de conhecer um pouco mais a fundo a opinião do INASE referente a alguns elementos de gestão, eu destaco aqui um artigo publicado no jornal O Dia, de circulação no estado do Rio de Janeiro, do professor Leslie Aluan,
que é o presidente do INASE, um artigo que aborda as questões relativas ao modelo de organização social como uma ferramenta de eficiência, e, por fim, um artigo de minha autoria, publicado no jornal O Globo, de circulação nacional, onde a gente demonstra ou a gente defende a tese que o grande problema relacionado à ineficiência do SUS está atrelado não somente à corrupção, mas principalmente à falta de um modelo de gestão eficiente, atrelado a políticas de planejamento que possam ser realmente estabelecidas para o longo prazo. Senhor presidente, senhores vereadores, tendo em vista o tempo que havia sido reservado para essa apresentação, esses foram os dados que nós gostaríamos de apresentar. Gostaria de dizer, senhor presidente, que, tendo em vista desconhecer as regras regimentais da casa, não obstante, eu me coloco à disposição até a hora que for para responder todas e quaisquer perguntas, esclarecer todas e quaisquer dúvidas que os senhores vereadores tenham a respeito do trabalho do INASE, a respeito desse contrato, a respeito da UPA. E gostaria, mais uma vez, de finalizar a apresentação desses dados, fazendo justiça e dizendo que, se hoje a UPA de Valinhos é reconhecida como uma referência de excelência no atendimento, isso se deve primordialmente ao fato de que a UPA de Valinhos conta com a melhor equipe de profissionais de saúde que existe neste país. Muito obrigado e estou à disposição de todos. Agradeço, José Carlos. Eu vou abrir aqui aos vereadores que possam estar fazendo algumas perguntas ao doutor. Algum vereador tem alguma coisa a questionar ao doutor? Nenhum vereador? Vereador Giba. Boa noite a todos. Gostaria aqui de agradecer a vinda do senhor aqui para estar passando um pouco dos números aí da INASE. Eu gostaria de falar um pouco sobre números. Eu tenho aqui o relatório de gestão de 2010 e lá em 2010 nós já atendíamos mensalmente 15 mil pessoas em média mês. Então, não é talvez nenhum mérito, né, no caso aí, a questão de tantos atendimentos aí pela UPA, né? Nesse caso, que realmente Valinhos já tem uma média ano a ano aí de atendimento nessa quantidade de pessoas. Mas a pergunta seria o seguinte: a UPA ela faz notificação da dengue para o controle da epidemia? Ela faz notificação para a Secretaria de Saúde? Bem, todas as unidades de saúde... Questão de ordem, doutor, só um minutinho. Eu gostaria que os vereadores fizessem a pergunta e não entrassem em debate. Pergunta e o doutor responde para que não fique debatendo, por favor. Bem, as notificações são feitas sim e são enviadas para a Secretaria de Saúde, seguindo as regras da vigilância epidemiológica. No que diz respeito, vereador, ao seu comentário sobre o número de atendimentos de 2010, eu desconheço a fonte, mas tem algo que a gente precisa estabelecer, um ponto que é de absoluta relevância, é que o seguinte: é comum, isso é algo que não é particularidade de Valinhos ou de qualquer cidade, mas um dos grandes problemas do SUS em todo o território nacional se deve à péssima qualidade da informação. Então, nós temos, de uma forma generalizada, números superestimados ou subestimados. Por quê? Porque os mecanismos de controle adotados nos sistemas gerenciais que a gente tem no Brasil afora, eles não são confiáveis. De sorte que, a despeito de não conhecer a base dessas informações, mas hoje, conhecendo
as características da UPA de Valinhos no que diz respeito ao último ano, eu acho que talvez o que pode acontecer nesses dados é uma falha muito comum no sentido de duplicidade de atendimento. Então, é muito comum que na hora de se contabilizar os dados de atendimento, você contabilize o número de atendimentos junto com os números de sutura, junto com os números de nebulizações e considere isso tudo como um número total de atendimentos. Assim como é comum também que os atendimentos eletivos, agendados, que não sejam de urgência, sejam também considerados. Isso se deve por quê, vereador? Porque o sistema de financiamento do SUS faz com que as unidades de saúde e as secretarias de saúde, para não perderem os seus incentivos econômicos, eles utilizem os boletins de programação ambulatorial, assim como os boletins de fornecimento de IH, para que ele tenha o máximo de aproveitamento. Então, lamentavelmente, um dos grandes problemas do SUS é que nós não temos uma base de dados confiável para poder estabelecermos qualquer relação. O que eu posso lhe garantir é que esses números, todos eles estão documentados no sistema informatizado, todas as atividades realizadas por esses pacientes estão documentadas no sistema informatizado, e esses números realmente estabelecem a realidade de atendimento da UPA de Valinhos. Então, eu acho que a gente precisaria fazer uma análise mais criteriosa, considerando essas características, essa fragilidade do próprio Sistema Único de Saúde, no que diz respeito à informação. Então, talvez isso explique essa diferença de 2010 apresentar um número médio de 15 mil habitantes e hoje essa unidade está apresentando um número médio de 13.500 e essa discrepância. Tem mais uma pergunta. O Conselho Federal de Medicina, ele preconiza na resolução 1657 de 2002 que todos os estabelecimentos que possuem um corpo clínico superior a 16 médicos, precisa ter uma comissão de ética médica. A UPA tem a comissão de ética? Tem. A UPA tem a comissão de ética médica. Quando que ela foi formalizada? Vereador Giba, por favor, falei sem o debate, por favor. Bom, você pergunta os números, pergunta se tem e encerra a pergunta, por favor. Só quando foi Porque formalizado. ele vai respondendo, o senhor vai debatendo, nós vamos estender muito aí os debates e tem vários vereadores inscritos, por favor. Então encerra, por favor. Em relação a... Existe uma reclamação que está existindo uma demora na questão do atendimento ortopédico, de ortopedista. E a gente percebeu, viu, que foi retirado, um médico aí do atendimento diurno. Como que vocês avaliam? Não é necessário? Se tivesse dois, como sempre teve no Cauê, no antigo pronto atendimento aqui da cidade, a história lá diz que sempre teve dois médicos ortopedistas. A cidade está crescendo e, no meu entendimento, ao invés de ou manter ou até aumentar, claro que os dados ali dizem que o atendimento foi 36 médicos ali, a média, 36 atendimentos, mas existe uma reclamação na demora nesse atendimento. Então, é o ideal que se retirasse esse profissional, se existe essa reclamação. Muito obrigado. Bem, vereador, o que eu posso registrar é que nós desconhecemos essa reclamação no que diz respeito à demora no atendimento de ortopedia. Até hoje, nós não fomos notificados por nenhum usuário, nem pela própria secretaria, de que exista essa queixa. Bem, a primeira coisa que tem que deixar claro é que nesse modelo de gestão compartilhada entre a municipalidade e o terceiro setor, cada um tem um papel no processo. Então, cabe ao INASE a execução
das políticas definidas pela Secretaria Municipal de Saúde. Agora, uma coisa que aqui eu posso colocar como um especialista em saúde pública, e essa é uma opinião pessoal, é que não se dá para fazer saúde pública sem observar os princípios de economicidade, e aqui, obviamente, eu estabeleço isso para todas as questões relativas ao poder público. Se nós observássemos que estávamos alocando um recurso humano que se traduz em recurso financeiro, e que esse recurso humano alocado, ele estava atendendo apenas e tão somente 36 pacientes em 24 horas, seria, do ponto de vista de economicidade, um posicionamento de ineficiência gerencial de você não fazer algo nesse sentido. E mesmo com a retirada do segundo ortopedista diurno, nós observamos que ainda o índice está estabelecido em 54 pacientes nas 24 horas. Vereador, eu poderia dizer para o senhor, e sendo conhecedor de que nessa casa existem 3 médicos vereadores, eu posso dizer para o senhor, e tenho certeza que os 3 vereadores que são colegas de profissão, de que 54 pacientes, isso é característica de um plantão de ortopedia de apenas 12 horas, e não de 24. Então, se nós formos ver os pronto-atendimentos ortopédicos em todo o Brasil, em 12 horas se atende mais do que 54 pacientes. Então, o que eu posso garantir para o senhor é que a atual estrutura com um ortopedista diurno ainda tem capacidade de incremento de 35% a 40% de mais pacientes, que ainda assim o nível de espera vai estar dentro do aceitável, a qualidade da assistência vai estar dentro do aceitável. Então, a gente está falando de uma questão técnica, e aí eu diria para o senhor o seguinte: se nós tivéssemos que pensar em alocar um recurso humano, ao invés de manter o segundo médico ortopedista, se fosse o caso, que ainda não é, nós deveríamos estar pensando em mais um clínico que está atendendo 99 pacientes nas 24 horas. Nós sabemos também, e os colegas vereadores também podem confirmar, que em média a consulta médica de clínica médica, ela dura um pouco mais do que a consulta médica de ortopedia. Então nós temos aqui 2 parâmetros técnicos que mostram que a atual formatação desta UPA, com apenas um médico ortopedista nas 24 horas, ela ainda funciona com a capacidade ociosa para atendimento. Então, não só o atendimento não está prejudicado, como ainda existe, mesmo com um único ortopedista no período diurno, a possibilidade de aumentar e incrementar o número de atendimentos. Vereador Kiko Belloni. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Eu quero cumprimentar aqui o diretor do projeto do INASE também, José Carlos Pitangueira Filho, em nome dele, aos demais funcionários do INASE, em nome do Edmilson Martins, da Conceição, todos presentes. Também quero dizer que, como aqui foi relatado, e também já vi no Bom Dia Brasil, nas redes de comunicação, nós temos hoje uma grande dificuldade até de, claro, o SUS é universal, né? Nós temos que atender, seja aonde for a pessoa, eu creio que a UPA tem que atender. E eu creio que a região em si, ela tem que melhorar seu atendimento. Se a UPA hoje, ela tem esse marketing, mas não é o marketing que vocês pagaram, mas é o marketing que vocês trabalharam para que isso acontecesse, para que a UPA, para que essas redes de comunicação tenha feito esse marketing, como bem mostrou aqui, que esses jornais, esses meios de comunicação têm feito. É difícil alguém da região não vir para a UPA de Valinhos. É difícil, é quase impossível. Agora, também, em 2010, como bem colocou o vereador, se atendia 15 mil, e hoje nós estamos atendendo de 12 a 16 mil, eu também acredito que a população de Valinhos cresceu. E a minha conta de matemática e números, como o vereador fez,
O que me faz pensar, e o meu raciocínio, Valinhos ficou mais saudável, porque se o atendimento ele caiu, se você fazer uma média, ele não aumentou, porque a população aumentou, Valinhos ficou mais saudável. E isso é pouco tempo. É importante para a nossa cidade também fazer essa conta, esses números. Mas queria dizer, fazer a pergunta, se vocês têm um atendimento média dia e tem um contrato desse atendimento, se passar esse atendimento, quem paga? Bem, vereador, o que está estabelecido no contrato é o número de 9.000 atendimentos mensais, que se nós dividirmos por 30 dias, vamos ter o número de, acho que 300, se não me falha a memória, se a conta das 300. Então, contratualmente falando, está estabelecido o número de 300 atendimentos de dia, certo? Esse número que ultrapassa o número de 300 atendimentos de dia, o modelo de contrato de gestão compartilhada é um modelo que visa proteger a estrutura financeira do lado da municipalidade. Então, não existe neste contrato, assim como todos os contratos da administração pública, eles são leoninos, ou seja, visa proteger e observar o lado da municipalidade. Então, o contrato não tem nenhum dispositivo automático para pagamento extra pelo atendimento ou pelo exame que é feito a maior. Mas existe um dispositivo no contrato para abatimento, caso isso seja feito abaixo da meta. De uma maneira geral, o que acontece em todos os locais em que o modelo de organização, de organizações sociais é utilizado, é que, com essa prestação de contas trimestrais, de forma colegiada, a organização social e a Secretaria de Saúde vão observando os aspectos relacionados ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Então, o que é que foi feito? O que foi feito é que nós tomamos medidas gerenciais no sentido de reduzir custos em outras áreas para que esse aumento no número de atendimentos não tivesse que repercutir num aditivo contratual. Então, esse foi um esforço mútuo entre o INASE e a Secretaria de Saúde para que, a despeito do maior atendimento, da maior realização no número de exames, que a gente pudesse manter ali no limite, e aí eu digo para os senhores que já estamos no limite, essa UPA não suporta mais atendimento, para que não fosse necessário um aditivo contratual e dessa forma onerasse mais ainda a municipalidade. Então, o que eu digo para o senhor vereador é que foi e continua sendo um desafio muito grande você elaborar um projeto para um perfil de atendimento, fazer um atendimento maior e continuar executando esse atendimento com o mesmo orçamento, mas essa é a característica do modelo, é por isso que o modelo de organização social está sendo utilizado amplamente no país e é o motivo da existência das organizações sociais hoje fazerem e estabelecerem parcerias com o poder público é justamente conseguir trazer essas técnicas de gerenciamento que, dentre outras coisas, geram economicidade. Mais algum vereador? Claro, estou aqui à disposição. Eu falei no começo, vereador Kiko, queria fazer uma pergunta só, por favor. É questão de ordem. O vereador Giva fez 2 perguntas. Pode fazer, vereador. Obrigado. Só que eu já quero parabenizar o INASE, porque esse é de 300, está dando aproximadamente... 450. 450? Então está dentro, porque tem mês, está em 380, 550, então está dentro. Em média 450. Quero já parabenizar, mas dizer também que eu fui visitar a UPA e ali eu fiz uma pesquisa minha mesmo, né? Perguntei para algumas pessoas e encontrei naquele dia aproximadamente de 20 a 27% de pessoas de fora, de Montemor, Campinas e Hortolândia. Mas é só deixar registrado isso mesmo. Parabéns pelo trabalho de vocês e parabéns pela explanação aqui também. Obrigado. Me permita, vereador, eu acabei esquecendo que o senhor havia chamado a atenção de outro ponto, no que diz respeito ao marketing, que a gente mostrou aqui que foi feito. Vereador, esse é um marketing espontâneo, né, que definitivamente
quando saiu aquela reportagem no Bom Dia Brasil, que algumas pessoas ligavam para parabenizar, a gente estava preocupado lá no Rio de Janeiro, né? Não é não, Carlos Augusto? Porque esse é o bom que é ruim, né? Então, é o elogio que é bom, mas que nos preocupa, de sorte que esse fenômeno que a gente está observando aqui em Valinhos, ele se replica em várias outras regiões do país, quando você consegue ter uma iniciativa que gera um pouco mais de qualidade, um pouco mais de credibilidade a uma unidade de saúde pública, num universo onde reside a credibilidade. Então, o que acontece aí é um efeito que a gente não tem controle, é que, na verdade, existe uma propaganda boca a boca, né, que vai se alastrando, e eu acho que a pesquisa que o senhor fez, ela está mais próximo da realidade do que os dados que nós temos. Aí aqui eu chamo até a atenção o que eu havia falado para o vereador Giba. Esse é um ponto, vereador, em que eu digo para o senhor, o dado que nós apresentamos a respeito de quantos pacientes de outras cidades utilizam a UPA é falho. Essa informação não é fidedigna. Por quê? Porque a gente não tem implantado plenamente em todo o território nacional o cartão SUS, que esse sim definiria e determinaria quem mora onde. Então, a legislação do SUS não permite que você exija um comprovante de residência, um título de eleitor, qualquer documento. O endereço que o paciente fornece é aquele que você registra. Então, esta é uma informação típica e clara que não é fidedigna, porque a gente não tem como controlar o efeito de um paciente que vem de outra cidade e que, com receio de não ser bem atendido, ele acaba dando um endereço fictício daquela localidade, e a legislação nos obriga a registrar esse logradouro. Então, eu acho que a observação do senhor, falando lá mais próximo de 30%, ela é mais fidedigna do que os dados oficiais que nós temos e que tem que utilizar como parâmetro a informação que é fornecida diretamente pelo usuário. Mas esse é um outro exemplo de uma informação, de uma base de informação que acaba não sendo confiável. Mais algum vereador? Vereador Popó? Pode, vereador Popó. Senhor presidente, aos vereadores, público presente, doutor Pitangueira, acho que agradecer a presença do senhor aqui, trazendo a conhecimento, né? Acho que uma breve explanação, obviamente, pelo urgir do tempo, mas acho que pegando aí um gancho, né? Acho que até já me foi respondido no todo. Essa é uma preocupação nossa, justamente, com relação ao uso indiscriminado por parte de outros munícipes que venham a nosso município. Obviamente, pelos dados apresentados, eu pude perceber 106 mil atendimentos, se não me falha a memória, ao longo desse ano. Quer dizer que quase uma cidade de Valinhos inteira passou pela UPA, o que a gente pode ter certeza que isso de fato não aconteceu. Então, como o senhor abriu também a fala do senhor, dizendo da importância desses 17 vereadores terem alguma atitude, trazer para dentro aqui da plenária ou ir buscar mecanismos que possa conter essa invasão indiscriminada de outros munícipes, ainda mais se levando em consideração que a UPA é uma unidade de atendimento de emergência e urgência, a qual a prerrogativa do SUS, obviamente, não rejeitar atendimento, não podendo a INE se abster dessa prerrogativa. É importante, obviamente, então, acho que num conceito, nós fazemos o estímulo das pessoas aqui, pelo menos da cidade de Valinhos, a ir buscar, fazer, né, o seu cartão SUS, para que desta forma a gente consiga trazer ali também em números reais os usuários daqui, né, do município. Mas o mais importante, ao meu modo de ver, eu gostaria que então que o senhor pudesse me falar, a respeito do modelo da UPA, o modelo 2. Hoje, um modelo 2 é entendido como 300 atendimentos diários. É a UPA de porte 2. Isso. E isso nós temos ali um aceno do governo federal, obviamente pelo programa da UPA sendo atrelado ao governo federal, com um repasse financeiro orçamentário em cima desse montante visando esse modelo de gestão. E também a nossa prospecção aqui, o nosso planejamento orçamentário do município de Valinhos, em cima também dos nossos munícipes, obviamente. Então, o senhor, dentro do conceito administrativo, técnico hospitalar, ali, de sensibilidade a título nacional,
Tem algum outro mecanismo dentro de algum estado, algum município, que eles tiveram alguma ação para conter essa invasão, justamente essa entrada de outros munícipes, né, a não ser da própria localidade? Bem, vereador, existe um dispositivo do SUS chamado PPI, que é a Programação Pactuada Integrada. Para que a PPI foi idealizada? Justamente para solucionar essas questões. Então, um momento no ano, os municípios de uma mesma reunião se reúnem, mediados pela Secretaria Estadual, para discutir o trânsito de pacientes entre os seus municípios e, dessa forma, também o envio de recursos. O problema é que a PPI, no Brasil inteiro, acaba não tendo efetividade. Então, existe um dispositivo no SUS, que era justamente para resolver isso, mas acaba não tendo efetividade, porque dificilmente você consegue traduzir no documento final da PPI a realidade do que um município está atendendo de outro, e dessa forma o recurso vir junto, certo? Então, esse é um dificultador, que não é prerrogativa só de Valinho, mas isso é uma questão que abrange todo o território nacional, e nós temos como principal dificultador o fato de que a UPA é uma unidade de urgência e emergência, é uma unidade de pronto atendimento, então, por conseguinte, você não pode negar o atendimento. É diferente se nós estivermos falando a respeito de uma unidade de realização de exames ou de consultas, como é o centro de especialidade. Aquela unidade, a municipalidade de Valinhos, ela não é obrigada a atender o paciente de outro local, porque não existe a característica da possibilidade de um risco iminente de comprometimento da saúde. Então, nós temos realmente um grande dificultador, que é termos uma unidade de pronto atendimento, uma unidade de atendimento emergencial, de porta aberta, de demanda espontânea, e o dispositivo que existe no SUS, ele se mostra ineficiente em todo o território nacional, que é justamente a questão da PPI. Uma outra possibilidade que seria a negociação, primeiro na CIB, que é a Comissão Intergestores Bipartite, que envolve as Secretarias Municipais de Saúde e as Secretarias Estaduais de Saúde, e depois na Comissão Tripartite, que envolve o Ministério da Saúde, que seria no sentido de elevar o porte dessa UPA de 2 para 3. Mas o que acontece? Não significaria, do ponto de vista econômico-financeiro, algo de diferente, por quê? A UPA de porte 3 exige a presença de um odontólogo 24 horas, junto com um ACD, que é um assistente de odontologia. E o recurso que vem a mais, que diferencia o custeio que o Ministério da Saúde manda para a UPA de porte 2, para a UPA de porte 3, essa diferença é exatamente o que se consumiria para colocar o odontólogo 24 horas, ou seja, esta não seria uma solução à transformação desse porte de UPA. O que pode ser feito, e numa última reunião com a secretária de Saúde, a doutora Rita, ela informou que é justamente hoje o pleito do município, é justamente buscar a qualificação dessa UPA como uma UPA regional, o que faz com que os atuais recursos sofram um incremento, porque essa UPA é vista como uma UPA regional. E esse é um dos aspectos práticos, vereador, em que esta casa pode atuar. Porque para que isso aconteça, os outros municípios que estão utilizando a UPA de Valinhos precisa dar um atestado reconhecendo a UPA de Valinhos como uma UPA regional. Nesse caso, existiria um maior aporte de recurso, mas ainda assim, esse maior aporte de recurso não faz frente ao número de atendimentos de outros municípios. Então, é uma situação difícil, é um problema, e justamente por isso eu abri a minha fala pedindo, solicitando o envolvimento dessa casa para utilizar os dispositivos que existam no sentido de atuar sobre esse problema que hoje vem a ser uma grande invasão de fronteira e um número de atendimentos muito grandes. Nesse momento agora de epidemia de dengue, o que nós temos de cenário é sempre a recepção cheia
e um desafio maior para a equipe no sentido de conseguir ainda ser mais eficiente, conseguir um atendimento ainda mais rápido, conseguir ainda liberar esses exames mais rápido para que esse paciente tenha alta mais rápido, dessa forma não comprometa a ambiência da unidade. Então, realmente, esse é um desafio, não vai ser pelo SUS ou pelas políticas públicas de saúde que a gente vai conseguir, por isso que eu estou trazendo essa demanda aqui para a Casa Legislativa, porque eu desconheço as possibilidades do Legislativo, mas imagino que existam alguns dispositivos, se não legais, mas pelo menos o exercício da força política desses 17 vereadores dessa Casa, no sentido de atuar de alguma forma sobre esse problema que hoje, sem sombra de dúvidas, ameaça o perfeito funcionamento da UPA de Valinhos. Vereador Pedro Damião. Só deixa eu fazer minhas considerações finais. Não, presidente, olha, então, agradecer, obviamente, aí a explanação do senhor, né? E dizer, então, que o desafio está lançado realmente, acho que para essa casa, pelo que o senhor nos evidenciou, para que se faça no âmbito político esse entrosamento e essa conversação junto à região metropolitana, das cidades mais próximas, para que os direitos dos nossos munícipes valinhenses sejam garantidos, sejam protegidos, obviamente, por esse parlamento, porque senão a conta não fecha. Aqui nós temos os munícipes que arrecadam os impostos, que pagam pelos seus impostos, visando a contrapartida, obviamente, do serviço prestado por parte da municipalidade, e o que a gente consegue evidenciar é essa invasão. Pessoas, obviamente, que vêm de outra cidade, tão baseada no seu direito, mas também ultrapassando ali, né, os limites orçamentários deste município, que às vezes a vulnerabilidade recai realmente, justamente em cima dos nossos munícipes. Então, acho que esse desafio é válido, é oportuno para que esses 17 vereadores nós possamos criar mecanismos, seja de ordem legal, mas de ordem política, de iniciar um debate com a nossa região e mostrar qual é a importância de cada secretaria de saúde, de cada município, cada parlamento, de cada cidade, fazer algum gesto de cobrar uma gestão mais eficiente dentro da sua municipalidade, para que um município não pague a conta do outro. Muito obrigado, doutor. Vereador Pedro Damiano. Senhor presidente, senhores vereadores, doutor José Carlos, público presente. O que me preocupa, o que me leva a falar, alguma coisa que talvez até vereadores um pouco mais novos desconhecem, é que Valinhos sempre foi referência na região de Campinas no atendimento. Uma Secretaria de Saúde, uma cidade que mantém seu índice de mortalidade infantil a uma unidade, 5, 6, a um dígito, numa população ou numa região que era de 15, 16, já era referência de saúde há muito tempo, antes de aparecer essas atitudes imediatas. Aliás, com toda a honra, já não sei se referia ao doutor Zé Carlos, alguém da UPA, que realmente a aceitação e a eficácia da UPA já é conhecida em Valinhos e toda a região, nada a declarar absolutamente contra essa referência. Só que considero extremamente injusto esquecermos o passado de Valinhos, no sentido de que sempre fomos referência. Porque Valinhos sempre aplicou muito mais da necessidade ou da obrigação legal em saúde. Mas o que me leva a questioná-lo, doutor, é que me parece que há um certo desacordo entre as afirmações da Secretaria de Saúde, que considera a dengue controlada no município. Comemora-se que tivemos 3 notificações, 3 comprovações. O senhor coloca uma situação de atendimento que, sem dúvida, está causando problema em toda a região, que é a quantidade de dengue. No seu conceito de médico, no conceito da sua UPA, nós temos uma epidemia de dengue em Valinhos, ou será que nós nos atemos simplesmente aos casos que tiveram notificação comprovada? Fui conciso na minha pergunta, gostaria que o senhor fosse conciso na sua resposta. Obrigado.
Bem, vereador, na minha opinião, o que nós podemos estabelecer é que existe uma epidemia de dengue na região de Campinas. A gente não tem dados demográficos e nem fizemos geoprocessamento que nos permita estabelecer que esses pacientes tenham contraído dengue em Valinhos, em Campinas, em Vinhedos, em Louveira, onde quer que seja. Indiscutivelmente, existe uma epidemia de dengue na região de Campinas, que pode sim, o território de Valinhos está envolvido, mas eu não tenho como delimitar geograficamente quem está colaborando mais para essa epidemia que de fato está estabelecida na região de Campinas e que a UPA de Valinhos tem sofrido com isso. Então, nós não temos dados que nos permitam, através de geoprocessamento, delimitar onde essa epidemia está acontecendo. Porque uma coisa que nós temos que estabelecer é o seguinte: a UPA de Valinhos é um local de atendimento. Necessariamente o local de atendimento, ele não é o local de contração da doença. Necessariamente não. E como a UPA ela está posicionada numa posição muito próxima geograficamente de outros municípios, então isso nos impede, do ponto de vista técnico, de estabelecer uma correlação direta de que os atendimentos naquela unidade possam ser, do ponto de vista epidemiológico e do ponto de vista de geoprocessamentos, necessariamente atribuídos àquela localidade. Então a gente tem uma dificuldade, que é uma proximidade muito grande entre os demais municípios. A gente poderia até considerar uma situação de conurbação entre Valinhos, Vinhedo, Louveira e Campinas. E tecnicamente o que eu posso dizer para o senhor é que indiscutivelmente existe uma epidemia de dengue na região de Campinas, mas onde está o foco dessa epidemia, pelo menos nós, na UPA de Valinhos, com as informações que nós temos, nós não temos condições de afirmar categoricamente onde é que está esse foco dessa epidemia de dengue. Para mim, sua explicação não é tão lógica, uma vez que temos muitos casos que são clinicamente autóctones, que valeria a pena a sua equipe verificar aonde estão circulando essas pessoas, porque a incidência é muito grande, para que realmente seja decidida essa dúvida que me ocorre. Muito obrigado. Vereador Tonico. Doutor Zé Carlos, em nome do senhor, cumprimento os demais funcionários aqui do INASE. A minha pergunta é tão curta como pode ser a resposta do senhor. O executivo hoje deve para o INASE, quanto deve e desde quando? Sim, o executivo hoje tem uma dívida com o INASE. Só que a minha área é a área de projetos. Então, os dados mais claros a respeito da dívida, elas estão disponíveis na área financeira e também no portal de transparência da própria prefeitura. Sim, existe uma dívida hoje do executivo com o INASE, inclusive parte dessa dívida foi reconhecida pela própria Câmara de Vereadores aqui no mês de dezembro do ano passado. Muito obrigado. Mais algum vereador? Vereador Edson Batista. Boa noite a todos, vereadores, presidente e público presente. Doutor, o que eu gostaria de saber, desde já gostaria de agradecer pela explanação. E sempre que eu tenho realmente feito visita em alguns lugares, coincidência ou não, mas as pessoas têm falado sim, que a saúde da nossa cidade está bem melhor. Mesmo assim, estão criando algum projeto novo para que possa melhorar ainda mais. E gostaria também que o doutor passasse informações, todas aquelas pessoas que estão nos assistindo, se o nosso governo federal está atendendo 100% da necessidade de nosso município. É só isso. Bem, vereador, em relação à sua pergunta do que está sendo feito a mais pela saúde do município,
eu não tenho uma prerrogativa para respondê-la, porque essa é uma prerrogativa própria da Secretaria Municipal de Saúde. Mas se a gente considerar a sua pergunta para o âmbito da UPA, que é o que eu posso estar me posicionando, o que eu posso dizer para o senhor é o seguinte: só nesse primeiro ano de atendimento, foram mais de 400 horas de treinamento e capacitação dessa equipe. E muitos desses treinamentos específicos foram no sentido de implantar alguns protocolos que visavam ou aumentar a eficiência do funcionamento da UPA, ou melhorar os princípios de humanização, ou impactar mais diretamente no processo de satisfação do usuário. O último treinamento que foi feito, e esse para mim é de grande relevância, e fez com que a UPA de Valinhos se tornasse pioneira no cenário nacional, foi justamente no sentido de capacitar os profissionais da UPA para o acolhimento humanizado da pessoa com autismo. Então, hoje, o autismo é um problema mundial, de acordo com o CDC americano, que é o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, dados divulgados em 2014, 1,5% da população americana de crianças são autistas. E hoje, a UPA de Valinhos, assim como algumas outras unidades do INASE, tanto em São Paulo quanto no âmbito do Rio de Janeiro, são pioneiras no sentido de que os seus profissionais, os seus funcionários foram capacitados e um novo protocolo de acolhimento e atendimento de pacientes autistas está sendo implantado. Então, no que concerne ao âmbito da UPA, eu diria que essa equipe é incansável no sentido de busca por melhoria. O que eu posso dizer para o senhor é que aquelas pessoas, elas não se acomodam com os elogios, na verdade, isso é uma mola propulsora, isso é um elemento motivador para se buscar ainda mais. Então, no âmbito da UPA, sim, está se fazendo. E nas reuniões conjuntas que nós temos com a Secretaria de Saúde, a gente observa, sim, sempre, da parte da secretária e dos seus diretores, sempre falas a respeito de melhorias, mas que nesse aspecto seria a própria Secretaria de Saúde a estar afirmando. E no caso do Ministério da Saúde, aí o que eu posso me limitar a falar como um profissional da área de saúde pública é que não. O Ministério da Saúde, ele não atende a plenitude das necessidades, e acho que o não atendimento está relacionado à hipótese, ou um dos elementos relacionados a esse atendimento está relacionado à hipótese que eu defendi naquele artigo que eu mostrei publicado no jornal O Globo, em que a gente tem um problema generalizado de falta de gestão. Então, eu vejo de uma forma mais ampla uma dificuldade a nível do Ministério de priorizar a alocação dos recursos. Isso não é prerrogativa deste governo, isso existe desde sempre, existe desde a época do INAMPS, antes de existir o SUS, e eu acho, na minha opinião, como especialista em saúde pública, que essa, de fato, é o grande desafio, é a grande busca, que é reinventarmos o SUS no sentido de planejamento e gestão do sistema. Mais algum vereador? Vereador Conte. Quero, em primeiro lugar, agradecer aqui a presença de José Carlos, né, por ter vindo aqui a esta Casa de Leis, aqui, dando aí importantes esclarecimentos para nós vereadores, né, e também parabenizar a forma bastante organizada que vocês trabalham, na forma estatística, com dados aí que vão servir de parâmetro, como eu percebi, que vão nortear, inclusive, novas ações na sua forma de atuação. E eu queria fazer uma pergunta baseada nessas estatísticas, que eu percebi que vocês trabalham muito bem com elas e as têm, desde a existência da UPA e também, como o vereador Pedro Damiano colocou, a cidade de Valinhos é uma cidade em excelência na área de saúde por muitos anos já, né? Mas desde a existência da UPA e também anteriormente já houve casos, né, de falecimento dentro do sistema de saúde municipal, né? Eu queria saber, não sei se você teria esse número, esse dado para responder, essa estatística, se durante o período de trabalho agora do INASE, né, à frente da UPA,
se os casos de falecimento, que nós, os vereadores, soubemos pela própria mídia, pelas redes sociais, se estes casos de falecimento, eles estão dentro das estatísticas, estão dentro de uma área esperada, frente ao volume bastante grande de atendimentos que ocorrem diariamente, né? Então, a pergunta era isso, se esses casos que houveram estão aí dentro de parâmetros aceitáveis ou não. Obrigado. Vereador, eu me comprometo de encaminhar para o senhor a taxa de mortalidade hospitalar da UPA mês a mês, porque eu não as tenho de cabeça, mas o que eu posso dizer para o senhor, porque os vereadores que já tiveram a oportunidade de visitar a UPA e de adentrar a sala da administração, lá na UPA de Valinhos, assim como nas demais unidades gerenciadas pelo INASE, a gente utiliza a metodologia de gestão à vista. Então, nós temos um quadro grande, onde vários indicadores, inclusive de taxa de mortalidade hospitalar, está disposto. E o que eu posso lhe garantir, apesar de não me lembrar exatamente os números, é que eles estão muito abaixo daqueles estabelecidos para uma unidade de referência como a UPA. Mas eu me comprometo de encaminhar ao senhor que números são esses, porque eles estão fixados na parede lá da sala de administração, mas são dados que estão abaixo, sim, do que é esperado. Eu queria aproveitar a oportunidade para fazer uma menção aqui à fala do vereador Pedro Damiano. Queria me desculpar, vereador, se de alguma forma a minha fala possa ter sido interpretada como com alguma ressalva em relação ao que foi feito pela saúde de Valinhos nos anos anteriores. Essa definitivamente não foi a minha intenção. Na verdade, a comparação que eu faço da UPA de Valinhos é com o sistema de UPA que existe no país. Então, quando eu falo que a UPA de Valinhos ela é de excelência, ou quando eu faço os comentários relativos à UPA de Valinhos, eu estou me referindo ao destaque que a UPA de Valinhos tem tido quando comparada com outras UPAs de outras localidades. Definitivamente essa não foi a minha intenção e não poderia ser, porque desde que nós iniciamos a elaboração da proposta técnica para apresentar aqui na cidade de Valinhos, nós já éramos conhecedores de que essa cidade tem o 12º maior IDH do país, e um dos elementos que impactam no cálculo do IDH é justamente os aspectos relacionados à saúde. Então, nós já éramos conhecedores, sim, que Valinhos já apresenta historicamente um padrão de saúde elevado, assim como de educação e todos os outros dados sociais que compõem o cálculo do IDH, de sorte que eu faço essa ressalva e me desculpo se fui mal interpretado no sentido de fazer qualquer ressalva relativo ao período anterior à chegada do INASE. Essa não foi a minha intenção. Na verdade, os nossos dados e as nossas afirmações, sim, que nos deixam bastante orgulhosos, se referem no sentido da comparação dessa UPA com as outras 300 e poucas UPAs que existem no Brasil. Vereador Paulo Roberto Monteiro. Boa noite, senhor presidente. Agradeço aqui a oportunidade, agradeço ao doutor José Carlos pela explanação. Mas, senhor presidente, eu preciso fazer uma pergunta e na resposta eu tenho que fazer outra pergunta. Então não tem como não ser um diálogo aqui. Doutor, o INASE ele só presta serviço na UPA de Valinhos ou tem mais alguma outra cidade que a INASE trabalha? Não, no âmbito de São Paulo a gente presta a Prefeitura de Itacoaxetuba, também uma UPA. No âmbito do Estado do Rio de Janeiro, também administramos o Hospital Regional da cidade de Itaboraí, um contrato com a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, assim como dezenas de outros projetos com outras instituições sem fins lucrativos e com a própria iniciativa privada. Aí vem a minha pergunta, então, o que diferencia por Valinhos hoje ser considerada uma UPA, uma das melhores do Brasil, sendo que vocês também estão participando de outras administrações de outras cidades? Bem, vereador, a maior concorrente da UPA de Valinhos é a UPA de Itacoaxetuba, que também é administrada pelo INASE, que hoje tem 93% de índice de satisfação do usuário
tem uma taxa de transferência de hospitalar ainda um pouco menor que a de Valinhos. A gente hoje trabalha com a taxa de transferência hospitalar na cidade de Itaquaquecetuba de 0,3, de sorte que o Hospital de Itaboraí, no estado do Rio de Janeiro, é reconhecido como o principal hospital em toda a região dos Grandes Lagos. Então, de uma maneira geral, os projetos executados pelo INASE, quando nós encontramos as condições favoráveis, isso é importante que seja dito, quando a gente pode implementar algumas técnicas gerenciais que nós acreditamos serem as mais adequadas, ou pelo menos as testadas do ponto de vista de eficiência, quando nós encontramos equipes como a que a gente encontra aqui em Valinhos, e quando a gente consegue trabalhar com sinergia com a Secretaria de Saúde. Então, o que eu posso dizer para o senhor, que essa não seria uma prerrogativa do INASE. Onde o modelo de organização social não dá certo, é porque um desses entes não está desempenhando bem o seu papel. Então, o sucesso está baseado em cada um fazer o seu papel da forma que espera que seja feita, que exista cooperação mútua e que você esteja sempre buscando o melhor. Então, hoje nós temos um índice de 97% de satisfação e estamos pensando o que é que vai ser feito de melhoria para o próximo mês. Então, essa é a minha explicação. Tá, e só para encerrar, senhor presidente, eu gostaria de saber a fonte das estatísticas que o senhor apresenta. Qual que é? Qual delas, vereador? Todas. A fonte é do próprio INASE ou alguma entidade contratada? As informações relativas a atendimento, elas estão todas registradas no sistema informatizado, que é auditado pela própria Secretaria de Saúde, que é acompanhado pela Secretaria de Saúde e que é estabelecido com base na legislação no que diz respeito a controles de adulteração e coisas dessa natureza. No que diz respeito ao índice de satisfação, por questões contratuais, existe a participação de um instituto de pesquisa credenciado e tudo mais para fazer. E no que diz respeito às questões relativas ao fato de que a UPA de Valinhos é uma das melhores UPAs do país, essa fonte é o próprio Ministério da Saúde. Mais algum vereador? Vereador Moisés. Boa noite. Eu queria só fazer uma pergunta dentro de todo esse estudo que está sendo apresentado e sendo feito. Esses dados que o senhor tem, eles são todos transparentes. Tem planilha, é avaliado, é operacional. Tanto o financeiro, o custo, a presença dos funcionários, o remédio, o atendimento que é feito, isso é tudo que tem em planilhas. Bem, vereador, a cada 3 meses, conforme prevê a lei que foi aprovada nessa casa, então essa também eu peço aqui uma parte, senhor presidente, para corrigir uma gafe, porque se o modelo de organizações sociais hoje do município de Valinhos está sendo reconhecido, o ponto de partida foram esses 17 vereadores que aprovaram a lei que estabeleceu o sistema de organizações sociais. Então, eu peço desculpas por não ter mencionado oportunamente, mas aproveito para relembrar que esses méritos e esses resultados que eu atribuo principalmente à equipe que trabalha na UPA, não poderia deixar de chamar a atenção de que, embrionariamente, de que o seu nascedouro se deu nessa casa. Vereador, sim, de acordo com a lei, com o decreto e com o contrato, trimestralmente são enviados para a Secretaria de Saúde 11 volumes, é um calhamaço mais ou menos dessa largura, aonde vai o extrato da conta bancária, que movimenta exclusivamente os recursos desse contrato, aonde vão as cópias das notas fiscais e comprovantes de pagamento de absolutamente tudo o que acontece, aonde vai um balanço contábil do período, aonde vai
os relatórios de todos os prestadores de serviço e, quando pertinente, fotográfico, inclusive. Então, por exemplo, nós temos uma empresa contratada para fazer os treinamentos. Os relatórios que eles nos apresentam e que nós encaminhamos à Secretaria de Saúde tem fotos de todos esses treinamentos, de sorte que, sim, isso é absolutamente transparente e, diga-se de passagem, é um sistema mais transparente do que qualquer outro que seja utilizado na própria administração direta. Por quê? Porque todos os recursos desse contrato e de custeio da UPA passam pela mesma conta corrente, estão estabelecidos no mesmo balanço contábil, estão suportados por um mesmo relatório de notas fiscais e comprovantes de pagamento. Além disso, a Secretaria de Saúde, através dos seus prepostos, dos seus diretores, dos seus técnicos, eles auditam o dia a dia de funcionamento da unidade, eles têm acesso ao sistema de câmeras de circuito interno de TV, e no que diz respeito aos dados, nós conseguimos acessar, e a Secretaria de Saúde também, o que é que está acontecendo do ponto de vista de funcionamento na UPA neste momento. Ou seja, quantos pacientes foram atendidos desde as 19 horas, quantos estão aguardando atendimento médico, quantos já foram classificados pela enfermeira, quantos cada médico nominalmente já atenderam só nesse plantão. Então, não existe absolutamente nenhuma informação que não esteja documentada e que não integre a prestação de contas trimestrais que é encaminhada à Secretaria de Saúde. Essas contas são abertas? Totalmente abertas. Eu gostaria de falar o seguinte. Recentemente veio um papel aqui na Câmara Municipal pedindo a montagem de uma CPI para avaliar os trabalhos do INASE, da UPA. Se você tem todos esses dados, tem essa parte de informatização, se você tem todos esses dados, a parte de custo, de gasto operacional, justificando tecnicamente tudo, os vereadores não poderiam pedir ao senhor prestação de contas nesse sentido, antes de fazer essa CPI? Porque eu não vejo motivo para se fazer uma CPI. CPI é quando tem dúvida, quando tem roubo, quando tem lesão, quando está atendendo mal. Agora, se o senhor tem essa transparência toda, o senhor não pode oferecer à Câmara isso, para os que tiverem dúvidas consultar? Bem, vereador, se o senhor me permite, eu prefiro me eximir de comentar o rito da casa, certo? E o que eu posso reafirmar é que absolutamente toda e qualquer informação relativa ao contrato que o INASE tem com a Prefeitura, assim como todas as ações que o INASE desenvolve com dinheiro recebido da Prefeitura, esses estão absolutamente transparentes, não há absolutamente nenhum dado que esteja oculto ou que não seja de conhecimento público. Inclusive, nós encaminhamos 2 volumes dessa prestação de contas, para que um possa permanecer na Secretaria de Saúde e o outro possa ser remetido para o Tribunal de Contas do Estado. Então, o que eu gostaria de me ater no sentido de reiterar que essas informações elas estão disponíveis dentro das regras que regem a relação do Legislativo com o Executivo. Vereador Dinho. Senhor presidente, novos vereadores, público presente, público que nos assiste em casa, doutor José Carlos. Primeiramente, quero parabenizar o senhor pela bela explanação. Acredito que, para quem prestou atenção, foi uma bela de uma prestação de conta do trabalho, do belíssimo trabalho que o INASE vem desenvolvendo no município de Valinhos. E eu quero parabenizá-lo e a todo o corpo técnico, operacional, que a cidade de Valinhos hoje tem o orgulho de ter no seu município, como o senhor disse, um dos melhores sistemas de saúde através da empresa na qual o senhor faz parte.
Quero aqui falar que muitas perguntas já foram feitas por nobres vereadores. Eu só queria parabenizar a atual administração de estar dando todo esse suporte, embora, como o senhor citou, tem pendência financeira, mas que está sendo acordado, né? Em conversa com o prefeito, ele já citou que está sendo elaborado um trabalho que nos próximos dias vai estar apresentando para o INASE, para estar sanando, até porque vocês estão fazendo por onde, com um belíssimo trabalho. E dizer que um problema que foi abordado aqui, até pelo novo vereador Popó, ele citou 106 mil, são 166.873, né, mais do que a população valiense. Não, só para enfatizar mais ainda, enaltecer o trabalho que está sendo desenvolvido na cidade de Valinhos por essa empresa, na nossa UPA. Dizer também que, se a meta base é 70%, como foi colocado no gráfico ali, o índice de aceitação por parte dos munícipes, e chegou a 97%, nós não temos nada a questionar esse belíssimo trabalho. Reclamações vai existir sempre, de pessoas que às vezes quer tomar, às vezes, de outra pessoa no atendimento, nós sabemos disso. Com relação à invasão de munícipes, de cidades vizinhas, também não vai ter como controlar, porque quanto mais bem atendido, como o senhor citou, a informação boca a boca vai passando e as pessoas vão vir procurar. Então vai ser uma situação complicada mesmo, mas isso se dá ao belíssimo atendimento que vocês estão dando aos nossos munícipes e aos munícipes da cidade vizinha, por isso que estão procurando. Então, eu teria algumas perguntas, mas vou ficar com essa minha última fala, que é parabenizar todos pelo belíssimo atendimento que está sendo dado a nossos munícipes. Vereador, eu agradeço em nome de toda a equipe de colaboradores da UPA de Valinhos as suas palavras e digo que suas palavras são um elemento a mais de motivação para que essa equipe continue labutando diuturnamente naquela unidade. Mais algum vereador? Vereador Israel Scupenaro. Cumprimentar o Dr. José Carlos Augusto Batista, seu nome, cumprimento o pessoal da UPA. Também cumprimento os diretores Keilane, Daniele, Valmar, pessoal de saúde que está aqui. Família Soares, cumprimento em nome do vereador Tamito aí, né? Toda a família Soares presente hoje aqui, o Wilson, meu amigo. Algumas perguntas que eu tinha para fazer também já foram questionadas aqui. Nós tivemos em 2012 mais ou menos um gasto de saúde a 50 milhões. Em 2014 foi 30% do orçamento, que ultrapassa 100 milhões. Mais ou menos isso daí. E na prestação de conta que tivemos a saúde, nós vimos então que de 2012 para 2014 nós tivemos um orçamento dobrado na saúde. Eu quero parabenizar a apresentação do senhor, porque todos os gráficos aí mostraram que superou as expectativas, né? Eu creio que a UPA 3 deve atender de 300 a 400 por dia, se eu não me engano. Se já superaram isso, não é nem UPA 3, acho que daí devia estar como um hospital aí, porque pelo número que atende. E com certeza eu vou estar encaminhando uma moção solicitando ao governo federal que tome providências e faça um repasse maior do que 170 mil para se manter uma UPA que está atendendo muito mais do que a demanda do que era para atender. Pode deixar que isso vai ser feito. Talvez até saia da casa aqui. Mas nós vemos que o grande desafio do município, né, não é a questão do atendimento, que como foi colocado aqui está muito bom, né, mas é pagar a conta, né, que provavelmente fica no ano aí mais de 40 milhões. Essa que é o grande desafio. Nós não podemos gastar mais aquilo que arrecadamos, né, nesse sentido. Então, a minha pergunta, né, eu queria também pedir, se pudesse, por favor, né, deixar esses slides com esses gráficos, né, essas coisas, se for possível, claro, deixar aqui para a gente na Câmara, aqui, até que o pessoal da comunicação pudesse deixar para a gente já no em todos aí, para os vereadores ter acesso. E a minha pergunta, como já foi questionado vários assuntos aí, né, talvez se hoje, se para tocar a UPA, você transferir o pessoal que estava lá no Cauê, na parte de urgência, e aí contratar só a administração e recepção,
talvez gastaríamos muitos milhões a menos, mas não teríamos o atendimento que se tem, até pelo treinamento, né, da UPA aí, né? Então tem os pontos que nós temos que colocar na balança, cada um tem que analisar. Mas a questão do contrato, né? O contrato está em ordem, está vencido ou não? Até quando vai esse contrato? O senhor tem conhecimento e o valor exato? Vereador, bem, o contrato está em ordem, até onde o meu conhecimento como médico me permite aferir, certo? Só que quaisquer questões em dia também, pelo menos o departamento jurídico não municiou a área de projetos, que aqui eu respondo, com nenhuma ressalva relacionada a esse contrato. Então, o que eu posso lhe dizer é que a minha área de projetos não tem nenhuma informação da área jurídica do INASE sobre algum problema ou alguma questão relevante ao contrato, mas me comprometo como senhor, assim como me comprometi com o vereador, de fazer esse questionamento ao departamento jurídico do INASE e, caso exista alguma coisa que eu desconheça, comunicá-lo prontamente. Sim, obrigado. Também gostaria de deixar um comentário que foi falado sobre a CPI. A CPI não tratava de atendimento e nem dos gráficos que foram mostrados aqui, com certeza. A CPI ela se trata mais em seu conteúdo na questão de obras e de legalidade e outras coisas que não seria coisa de ser abordada aqui com o senhor mesmo, né, nesse sentido aí. Eu agradeço aí a explicação do senhor e fica aqui o nosso grande desafio, né, de além de manter a UPA aí nesses praticamente 40 milhões de anos, também manter aí todas as unidades básicas de saúde, que são 13, e o SEV e toda a outra área de saúde e suporte que nós temos. Esse é o grande desafio do município, espero que a gente vença, né, porque a gente tem que honrar os contratos que a gente faz e pagar em dia, né? Obrigado. Vereador Orestes. Doutor José, boa noite. O senhor fez aí vários comentários com relação à saúde pública e economicidade. Nós temos aí pelo menos um gasto que ultrapassa os 3 milhões e 300 mil, como foi dito aí, 40 milhões no ano, mais de 3 milhões no mês. E pelos gráficos que o senhor demonstrou ali agora há pouco, né, aparentemente no último mês, praticamente 70% de aumento, ou está chegando próximo do dobro já do número de atendimentos, mantidos os valores atuais. Existe alguma programação, já que o senhor é da área de projetos aí, de como se pretende manter o atendimento da forma que está, essa crescente de atendimento com esse valor até então pactuado aí dos 3 milhões e poucos mil reais aí ao mês, para 9 mil atendimentos, se eu não estou enganado, que é o que estava... Correto. Né, 9 mil atendimentos mês, beirando já os 16 mil atendimentos, sendo que já existe uma dívida, como o senhor mesmo disse aí, com o município está em débito aí com o INASE. Como é que se pretende equacionar isso e quanto isso vai custar, em se mantendo a atual crescente de atendimento, o número crescente de atendimentos? Por quanto tempo o INASE sustenta o atendimento, mantém o atendimento nos valores atualmente praticados? Existe algum planejamento? Se tem noção de quanto isso vai custar para o município? O INASE vai aguentar, vai se sustentar mantendo o atendimento nos mesmos moldes? Como é que se pretende, se enxerga aí o futuro, sendo que isso nós temos que lidar com uma orientação, nós temos que lidar com uma programação, né, um planejamento para que amanhã o município, mantendo esses valores devidos aí, não conseguindo saldar, honrar os valores aí com o INASE, não fique desassistido, né? Então a minha pergunta é, existe planejamento baseado no crescente, no aumento do número de atendimentos mensais, a dívida da prefeitura para com o INASE e o valor pactuado sendo o mesmo para o ano? Bem, vereador, a primeira ressalva que eu gostaria de fazer é que o custo do contrato é de 2 milhões e 780 e não 3 milhões e pouco, certo? É só essa primeira ressalva. Bem, no que diz respeito à sua observação, vereador, absolutamente pertinente. Tão pertinente que eu informo que nós já protocolamos na prefeitura, na última semana, que seja aberta a discussão
sobre o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Então, o INASE já provocou a Prefeitura, ainda está dentro do prazo da Prefeitura responder o agendamento para que a gente possa, de forma conjunta, se debruçar sobre esse problema e enxergar quais são as alternativas do ponto de vista de equilíbrio econômico-financeiro do contrato, mas sim nós acendemos o sinal amarelo, o número de atendimentos, ele bateu no limite de qualquer criatividade, de qualquer alternativa gerencial, de qualquer remanejamento, de qualquer ação que pôde ser executada pelo INASE ao longo desse ano. Realmente, a nossa capacidade gerencial de ser criativo com esse orçamento atingiu o limite, de sorte que nós aguardamos e esperamos que o mais breve que possível, junto com a Secretaria de Saúde, nós possamos planejar, como o senhor mesmo se antecipou, como vai funcionar a questão do equilíbrio econômico-financeiro desse contrato. O senhor tinha feito mais uma pergunta que eu acabei me esquecendo. Eu não sei se eu... Já respondi? Então... Mais algum vereador? Vereador Léo Godoy. Senhor presidente, membros da mesa, doutor Pitangueira, público presente. Pergunta bem simples. Hoje o INASE, segundo o senhor, atua em Valinhos e mais 2 cidades no Brasil. Então, só gostaria de saber, onde é que começou o INASE? Começou antes de Valinhos, primeiro nessas 2 cidades, onde atuava na área da saúde pública, como o senhor tem colocado? Só um histórico rápido do INASE. Começou onde, a partir de quando se instalou em outra cidade? Se foi antes ou depois de estar instalado em Valinhos? Bem, o INASE existe há mais de 5 anos. De contrato com a Prefeitura de Itaboraí já vão para 3 anos e meio, eu acho, Augusto. E já desenvolvemos projetos em outras áreas já há bastante tempo. Então, do ponto de vista de relação do INASE com o poder público, Valinhos não é a primeira. Na verdade, quando o INASE chegou a Valinhos, o INASE já preenchia todos os pré-requisitos de comprovação de experiência anterior, até porque o hospital de Itaboraí, que é administrado pelo INASE, é um hospital de 180 leitos, com UTI, tomografia, centro cirúrgico. É um hospital em que nós temos em cada plantão, vereador, 23 médicos plantonistas na área de obstetrícia, ortopedia, cirurgia, anestesia, clínica médica, pediatria. Enfim, é um hospital regional. Lá nós fazemos aproximadamente 800 atendimentos por dia, são aproximadamente 700 internamentos por mês. Então, esse é o histórico do INASE anterior à chegada de Valinhos. Antes de Itaboraí, no Rio de Janeiro, e Valinhos, na área da saúde pública, onde mais o INASE atuou? Ou atua, antes de vir para Valinhos? Antes de Itaboraí? Isso. Itaboraí foi o nosso primeiro contrato. Primeiro contrato. Isso. Ok, muito obrigado. Mais algum vereador? Vereador Lorival. Boa noite, senhor presidente, vereadores, público presente. Em nome do secretário André Reis, eu quero saudar e cumprimentar todos os demais presentes nesse auditório. Dr. José Carlos Pitangueira, eu quero agradecer pela explanação, pela presença nessa casa, em seu nome, saudar e cumprimentar toda a equipe, que nós sabemos que a UPA, o INASE, não é o Dr. Carlos José Pitangueira, e sim na administração, mas sim vocês que são funcionários públicos, servidores responsáveis para atender a população. Eu fiquei até o final ouvindo questionamentos, as explicações, e quando eu solicitei que fosse feita a inversão da pauta, é porque eu achei que é de fundamental importância, porque a lei orgânica dessa Casa de Leis prevê que esse espaço seria os últimos 10 minutos da sessão. E eu tinha certeza que era importante já no início, para a população que está assistindo, quem está aqui, poderia acontecer o esvaziamento do plenário, um cansaço, as pessoas de casa não assistirem. Eu tinha certeza que essa explanação seria importante no início, por quê?
Nessa casa aqui tem se discutido muito requerimento, tem se aprovado muito requerimento, fazendo vários questionamentos, várias cobranças sobre o funcionamento do INASE, a suspeita de como funciona o INASE, a suspeita de atendimento da UPA, críticas de atendimento da UPA, e nós temos que ter um bom entendimento. Eu estou nessa casa, vou completar 16 anos, e como já foi dito aqui, realmente a cidade de Valinhos sempre foi uma cidade bem divulgada na região, sempre ocupou um patamar em boas colocações, mas feita pela própria administração do município. Eu nunca vi nesses 16 anos nenhuma entidade, nem um jornal a nível nacional, nem uma empresa alguma fazer o elogio que hoje se faz pela cidade de Valinhos, e infelizmente, como o senhor diz, às vezes esse elogio, ele sai pela culatra, porque ele é tão bom, se fosse só aqui dentro, não vazaria, mas quando ele vaza lá fora, a nível nacional, daqui a dizer alguém vai sair de São Paulo para vir ser atendido na UPA de Valinhos, pelo bom atendimento. Acredito que o parâmetro que está sendo usado, como foi colocado, demonstrado, o alto crescimento do atendimento agora pela epidemia, e o senhor foi muito feliz de dizer que a epidemia não é Valinhos, a epidemia é acima de 300 casos, porque eu conheço, Valinhos não tem 300 casos ainda para 100 mil habitantes, então discutindo se a cidade de Valinhos não existe uma epidemia, mas na região existe sim uma epidemia, nós sabemos disso. E não dá para tirar o parâmetro do custo, do custeio, do orçamento, de quanto vai custar, fazendo análise sobre o último mês que foi apresentado, o quanto subiu o atendimento, por quê? Por causa da dengue. E nós acreditamos que essa epidemia, esse volume, tende-se a baixar e a gente pode se continuar. É preciso deixar claro que a população de Valinhos, sempre como foi bem publicado, e tem que valorizar, através realmente de um programa do governo federal, de construir UPAs nível 1, 2, 3 nesse país, não só em Valinhos, mas no país como um todo, para atender com qualidade a população. E nós temos que entender que a instalação da UPA, a vinda da UPA, ela causa a procura de outras pessoas de outro município pelo bom trabalho que vocês, técnicos, têm no dia a dia do atendimento. Senão não viriam para cá. Se não houvesse uma diferença no atendimento, uma responsabilidade, como foi colocado, compromisso, transparência, com certeza ninguém trocaria 6 por meia dúzia. Se alguém está vindo é porque aqui é melhor. Porque Valinhos também já esteve nesse problema. O atendimento de Valinhos era um atendimento ambulatorial, onde a população de Valinhos, que diziam que a melhor saúde da região, era atendida numa garagem, no abrigo aqui do lado da UPA, desculpa, do lado do Cauê. Então, a gente tem que começar a entender que a vinda da UPA, a construção dessa UPA, no lugar que ela foi construída, porque queria construir outro lugar, ela veio realmente para resolver o problema. E para mim, que estou aqui há quase 16 anos, está provando realmente que ela tem um trabalho de qualidade. Como eu disse, não é o senhor que é um gerente, mas sim a equipe de servidor público. Lá tem servidor público, nós temos que pensar muito. Quando a gente ataca, não estamos atacando a UPA, estamos atacando quem está fazendo o trabalho na UPA no dia a dia. São os profissionais, são as pessoas que atendem. E aqui nessa casa eu já ouvi várias vezes crítica contra a UPA, mas também já ouvi elogios à UPA aqui dentro dessa casa. Então é sinal que a gente tem que começar a entender o que é de importante para nós. Eu quero realmente parabenizar a explanação, como diversos vereadores já disseram aqui, já parabenizaram pelo esse conhecimento. Foi muito bem lembrado pelo vereador Moisés, e aqui a gente tem que, não adianta tapar o sol com a peneira. O requerimento que existe nessa casa é para apurar, sim, o INASE. E contrato, atendimento e outras coisas. Eu quero ser muito tranquilo, eu acredito, e quero parabenizá-lo, o senhor, a equipe que fez toda essa explanação, e acredito que essa explanação foi tão salutar, tão importante, que eu tenho quase, conhecendo aqui, eu tenho conhecimento, tenho quase o entendimento que os vereadores, mesmo porque as perguntas não surgiram tanto. Eu imaginei, quando eu cumprimentei o senhor ali, o senhor falou, sou do doutor José e Pitangueira, o senhor que vai fazer a explanação? O senhor disse sim. Eu imaginei, coitado, ele vai sair daqui cheio de perguntas. As perguntas não vieram tão grandes. Então, para mim, pelo que eu conheço os vereadores que estão aqui nessa casa, eu acredito que esse requerimento tem que ser retirado da assinatura e retirado da ordem do dia, porque não tem mais por que ter CPI. Então, para mim, eu quero, inclusive, acredito que os vereadores agora, depois dessa explanação, vão tirar a assinatura e vão pegar toda a transparência e acompanhar. Portanto, não há mais necessidade, eu acredito. Se houver, não foram transparentes aqui. Acredito que não há mais necessidade e importância de ter essa CPI. Muito obrigado, parabéns ao senhor, toda a equipe e a administração
do prefeito Cleiton, da administração pública, da doutora Rita, que soube estar fazendo um bom trabalho para a cidade de Valinhos, com atendimento à população, sendo referência a nível nacional, não é só municipal e regional, não, a nível nacional. Obrigado. Acho que não tem mais nenhum vereador para falar, todos falaram. Senhor presidente, pois não, doutor. Se o senhor me permitir, eu gostaria da sua autorização para distribuir um material que nós trouxemos para cada um dos vereadores. Posso? Sim, pode distribuir, sim. Eu gostaria aqui de agradecer. Pode concluir, doutor. Senhores vereadores, aqui nós trouxemos para os senhores, aqui a cópia, nós temos lá uma ouvidoria dentro da UPA, e a cópia de alguns registros espontâneos de pessoas que foram atendidas na UPA e que fizeram questão de registrar, de documentar a sua satisfação, algo que para nós é importante que os senhores saibam, única e exclusivamente com o objetivo, mais uma vez, de fazer justiça aos profissionais de saúde, à equipe extraordinária que trabalha naquela UPA e que são, sim, os grandes merecedores de cada um desses elogios. Gostaria aqui de agradecer a presença do doutor, dizer que essa casa está de portas abertas, para que vocês precisarem, e dizer que essa casa é uma casa democrática, e pode ter certeza que nós, vereadores, temos a obrigação de fiscalizar e cobrar, sim, do Poder Executivo melhorias na saúde, melhoria no transporte, na educação, seja lá qual for sua área. E essa casa tem os vereadores com muita responsabilidade. E nós vamos estar cobrando sempre por melhorias, por mais que esteja bem, que está boa a saúde, mas nós vamos estar cobrando para que a cada dia mais melhora cada dia mais a saúde nossa, que já está boa. E só não esquecer, e também queria fazer um agradecimento e parabenizar a nossa secretária da Saúde, a Rita Longo, que tem se empenhado num trabalho maravilhoso em nossa cidade, que tem se esforçado no máximo, está se dando o máximo dela e tem feito um ótimo trabalho. E Valinhos tem uma secretária de muita responsabilidade, eu só tenho que agradecer muito a ela. Muito obrigado, obrigado pela explanação, obrigado por esclarecer bem as perguntas dos vereadores e digo mais uma vez que essa casa está de portas abertas para o que for preciso. Muito obrigado. Senhor presidente, eu gostaria de agradecer o seu deferimento ao nosso pedido e gostaria de dizer para cada um dos senhores vereadores que nós que fazemos parte da equipe da UPA de Valinhos, o nosso desejo é estar cada vez mais próximo dos senhores. O nosso desejo, com a nossa vinda aqui hoje, vereadores, é que a gente possa, a partir de agora, podermos contar e podermos trabalhar em parceria com esta casa, no sentido de fazer frente a inúmeras adversidades, como a invasão de fronteira que nós mencionamos aqui, e nós que atuamos naquela UPA, precisamos realmente de ter todos os senhores como nossos parceiros, porque não tem sido fácil manter o nível de excelência de atendimento frente às dificuldades que nós estamos tendo com tantos pacientes que estão vindo de outros municípios. De sorte que eu saio hoje desta casa, senhor presidente, com a certeza, e essa é a mensagem que eu levarei para os meus colegas da UPA de Valinhos, que esta casa, que esses 17 vereadores serão nossos parceiros, trabalharão lado a lado conosco para que nós continuemos exercendo a melhor saúde que possível. O apoio de vocês é absolutamente indispensável e sem esse apoio, sem essa parceria com todos os 17 vereadores, a nossa equipe não conseguirá permanecer exercendo as suas atividades da forma que vem fazendo. Muito obrigado pela oportunidade e me coloco à disposição, senhor presidente, para retornar a essa casa tantas vezes sejam necessárias para esclarecer o que quer que seja, pois essa é a nossa obrigação
e principalmente a nossa demonstração de respeito por cada um dos senhores vereadores e que, por conseguinte, representam a sociedade valiense. Muito obrigado.